Olá, seja bem-vindo ao Greencast, o podcast aqui da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Hoje estou com um convidado muito especial, nós vamos falar sobre educação clássica cristã, um pouco dessa jornada também de ensino dentro de casa de uma forma integral, na formação e na construção do caráter da criança. Estou aqui com o pastor Elmer. Olá. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bom? Graças a Deus. Se apresente aí, fale um pouco da sua experiência, um pouco também sobre você. E aí, a partir disso, a gente começa essa conversa bacana. Tá certo. Meu nome é Elmer Pires, sou pastor da Igreja Batista Reformada lá em São Bernardo do Campo. Sou diretor da Trinitas Educacional, que é a escola cristã clássica também, lá em São Bernardo do Campo. Sócio fundador, né? Sócio fundador da editora Trinitas também, onde nós temos publicado aí vários livros sobre educação cristã clássica, conservadorismo, teologia, assim, uma série de livros aí bem interessantes. E servo de Deus aí disposto a disseminar essa ideia de educação cristã clássica pelo Brasil. Excelente. Fala um pouquinho sobre essa história de educação cristã clássica, né? Não clássica cristã, né? Qual que é a diferença dessa educação para uma educação confessional? Olha, a gente tem vários pontos que a gente pode chamar a atenção. A questão aí que chama a minha atenção é basicamente quando a gente trata da prática, né? De como nós aplicamos a metodologia da educação cristã clássica na sala de aula, né? Ou no ensino domiciliar. Dado isso, né, nós temos outros pontos que são bem relevantes. Por exemplo, a questão da cosmovisão. Então, cosmovisão para a gente é o ponto crucial. Mas eu acredito que se uma escola é verdadeiramente cristã, ela também vai dizer que a cosmovisão é crucial para ela também. Por isso que eu falo que a metodologia aplicada é o que vai fazer a diferença. Então, quando a gente olha para as escolas cristãs, hoje em dia aqui no solo brasileiro, também fora do país, né? Infelizmente, o que a gente vê são escolas que se dizem cristãs, mas que, na verdade, têm talvez um adesivo lá com um versículo bíblico colado na parede, né? Os seus funcionários e professores não têm a mesma fé que a escola professa. Então, são pessoas que dizem que são neutras, mas não existe neutralidade na educação. Os materiais didáticos, né, que são usados nessas escolas também não seguem uma linha de pensamento cristão. Não é um problema como um todo, né, porque a gente também vai expor as crianças a materiais que não são materiais escritos por cristãos, por exemplo, mas eles utilizam isso muitas vezes como o currículo em si. Então, o material ele passa a ser o professor, o mestre, e o mestre passa a ser o escravo daquele livro. E aí nós vamos desdobrando, né, essas ideias e a gente começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo. O problema é muito maior. Por quê? Por que as escolas fazem isso? Bom, se você pega um material didático e esse material didático foi caro, o pai vai querer que o filho termine. Sem dúvida. Então, os professores são levados a completar aquele material didático simplesmente porque o pai pagou. Outra coisa, nas escolas cristãs, de modo geral, elas geralmente são conteudistas. E aí o que elas fazem é salpicar um pouquinho de teologia, de cristianismo, ou então usar um jargão aqui cristão, outro lá, para poder legitimizar o uso daquele material, né? Outra diferença assim, gritante, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o propósito, né? O que eles querem alcançar com uma educação cristã? De fato, desenvolver a criança de uma maneira completa, ou eles estão buscando simplesmente colocar aquela criança numa universidade? Ou numa universidade de renome, né? Seja aqui no Brasil ou qualquer outro lugar. Então, essas diferenças, né, eu creio que sejam aí as diferenças maiores que a gente vai encontrar. Então, o que a gente vê nessa restauração da educação cristã clássica aqui no Brasil são escolas que estão tentando aplicar a cosmovisão de uma maneira legítima, né? O uso do material como uma ferramenta, não como um fim em si mesmo, o papel do professor como mestre, né? A responsabilidade da educação da família, não olhar
para o objetivo final da educação, como colocando meu filho numa universidade, mas isso aí é o subproduto de uma educação verdadeiramente cristã e clássica. Então a gente vai somando tudo isso e outras coisas que eu já mencionei, que eu nem lembro mais agora, e aí a gente tem essas diferenças gritantes. Né? Então nós vemos pessoas bem intencionadas querendo criar uma escola cristã para, às vezes, proteger o filho, mas, na verdade, estão criando um tipo de bolha, e eu não sou contra esse tipo de bolha, mas um tipo de bolha não saudável, né? Em que eles estão prejudicando a criança ao invés de ajudá-la a se desenvolver ou a estar protegida, né? Contra as coisas que vão vir de fora também. Uau, né? Muito interessante. E existe, de certa forma, uma certa inquietação, né? Uma inquietação das famílias conservadoras, uma inquietação das famílias cristãs, de qual será a realidade escolar dos meus filhos. Né? O que vai acontecer com eles quando eu colocar eles dentro das escolas? E talvez uma inquietação ainda mais latente dentro das famílias que estão em uma classe social um pouco mais inferior. Né? De, poxa vida, a minha única solução é o ensino público, né? Colocar as minhas crianças sobre as mãos da educação governamental. Então, eu acho muito interessante essa ser uma resposta dessa inquietação e também trazer essa provocação às famílias, sejam elas da classe social que for, como a resposta estar dentro da família. Né? Fala um pouquinho para mim de como funcionou isso de forma pessoal contigo, de onde surgiu esse pensamento da educação cristã clássica e como surgiu agora dentro da sua família esse pensamento. Se foi algo natural ou se foi algo mais forçado de, peraí, deixa eu estudar um pouco mais aqui para saber em qual campo estou entrando. Sim. Essa história começa comigo há um bom tempo atrás. Eu tive a oportunidade de estudar teologia aqui no Brasil, depois de ganhar uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, numa universidade de artes liberais. Então, me formei em teologia, estudos pastorais, né? Era o título, tinha ali uma ênfase em grego koiné, e aí depois eu ingressei no mestrado, ali mesmo nessa universidade. Então, eu fui exposto, né, à filosofia educacional, na prática e também na teoria, que eram filosofias interessantes, cristãs ou não, mas você vai analisando, vai juntando as peças. E aí depois, com um pouquinho mais de tempo, né, de volta aqui no Brasil, continuei meus estudos, né, de teologia de novo, de pedagogia, e aí sempre lendo. E me deparei com os materiais de educação cristã clássica, escritos pelo pastor reverendo Douglas Wilson. E ali eu entendi que, de fato, era aquilo que eram as respostas, né, que eu estava procurando. Então, as respostas estavam ali. Eu tinha as indagações, não conseguia juntar as peças, e quando eu me deparei com aquilo, falei, é isso. Ali. Então, daí em diante, foi só aperfeiçoar, né? E conhecer mais, e estudando, e lendo, e assim por diante. E aí as oportunidades vão chegando, né? Então, o desejo era de abrir uma escola, uma universidade, alguma coisa do tipo, né? Obviamente cristã. E Deus vai colocando as pessoas certas no momento certo e vai nos guiando, né? Tanto eu quanto a minha esposa, nós somos da área de educação também, né? A minha esposa também é pedagoga. Ela trabalhava numa escola de elite em São Paulo e eu trabalhava em outra. E eu poderia ter ali, se eu não me engano, 2 filhos de forma gratuita. E ela mais 2 ali. Se somasse, né, só a matrícula dos 4, que a gente nem tinha ainda, talvez eu nunca fosse capaz de pagar nem com o salário que eu ganhava de lá. Olha aí. E eu falava para ela, os nossos filhos não vão estudar aqui. E quanto menos na sua, porque a minha ainda era cristã, dela não. Eu não quero esse tipo de educação para os nossos filhos. Então, se nós não conseguimos abrir uma escola, vai ser educação domiciliar. E aí Deus falou, não, vai ser uma escola. Legal. Então ele foi trazendo as pessoas certas, né? Nos encaixando ali nos momentos corretos também, e trazendo as circunstâncias para que a gente pudesse criar esse projeto, né? E começar a trabalhar. E aí a gente inaugurou a escola. Sensacional. Como se fosse um passo de mágica. E aí a gente inaugurou a escola, né? Sim. A gente piscou e olha, estava pronto ali pra Prontinha. gente. Gente, eu tenho 20 anos. Olha o meu rosto. Que legal, que legal. Bom entender um pouco desse processo também na tua família. E entender que isso não é algo que é apenas vendido, mas também vivido. Sim. Né? A gente fala, né, brinca,
um dos meus sócios, né? Uhum. Que muitas coisas surgem por um desejo egoísta nosso, né? Mas é um egoísmo bom, né? Se há que Sim. existe isso. Por quê? Quando ele veio com essa ideia, eu nem o conhecia, né? Uhum. Ele veio com essa ideia porque o filho mais velho dele estaria perto da idade escolar. Então ele se deparou com um artigo do The Gospel Coalition lá dos Estados Unidos, Sim. leu, falou, isso aqui é fantástico. Olha aí. E aí Deus, por sua providência, me colocou em contato com ele por meio de uma outra pessoa, né? E aí dali as coisas começaram a se desenrolar de uma maneira que a gente nem nunca havia imaginado, né? Eu nem conhecia ele. Então, a gente vê que é obra de Deus mesmo trabalhando, né? Inclusive, um ótimo material de artigos, um ótimo repositório, uma biblioteca de artigos teológicos e para a igreja também, The Gospel Coalition. Se você não acessa, com certeza vai ser muito edificante para você ter essa rotina de talvez semanalmente dar uma fuçada lá, né? Abrir, ver quais são os novos artigos. Tem em todas as áreas, desde algo mais teológico, devocional, tanto de áreas um pouco mais de comunicação, teológica um pouco mais profunda, pastoral. Certamente vai ser muito abençoador se você puder também acessar The Gospel Coalition. Tem tanto em inglês como tem o material português também, né? Sim. Muito interessante. Legal. Falar um pouco sobre o envolvimento da família e dos pais dentro da educação cristã clássica. Porque, de certa forma, quando nós ouvimos um pouco a história da educação conservadora, né, e a gente vê esse movimento no Brasil, né, em ascensão nos últimos talvez de 5 a 10 anos, né, e a gente vê esse movimento de famílias colocando suas crianças para fora das escolas e abrindo suas escolas domiciliares, né, com o homeschooling. E a gente sabe que o homeschooling exige um certo envolvimento familiar um pouco mais em cima, né? Porque, no final das contas, os pais se tornam os professores. Fala um pouco de como é esse envolvimento dos pais, da família, dentro da educação cristã clássica. Nós temos aí que distinguir entre o que é e o que nós desejamos que venha a ser, né? O nosso desejo é que os pais se envolvam cada vez mais. Infelizmente, o que a gente enfrenta, né, de modo geral, nas escolas, de modo geral, né, dessas escolas clássicas que a gente tem contato, são famílias muitas vezes bem envolvidas, estão muito preocupadas com o ensino do filho, né, com o desenvolvimento do filho, e algumas famílias que beberam de uma outra fonte, né, estão acostumadas com alguma coisa assim muito mercado, muita coisa assim business só, né? Que enxerga as coisas só como número. E aí não estão tão preocupadas. Acham que podem simplesmente terceirizar e reclamar. Né? Esse é o papel delas. Não, eu quero isso porque eu pago isso e assim funciona. Mas isso a gente já sabia que ia enfrentar. Sim. Então, o que nós desejamos e o que a gente vê é que as famílias que nos procuram, de modo geral, elas estão muito envolvidas, né, com a educação dos filhos, no sentido assim bem ativo mesmo, desejosas, né, de que as crianças sejam instruídas tanto academicamente como espiritualmente. Legal. Então, geralmente, nós encontramos pessoas ali que são conservadoras e cristãs, ou cristãos conservadores. Tá. Né? E aí também mora um perigo. Né? Por quê? Muitas pessoas chegam para a gente que são só conservadores e não são cristãos. Então eles concordam com absolutamente tudo que você fala, mas na prática eles começam a ver que tem algo a mais. Entendi. Né? Esse algo a mais, na verdade, está permeado em tudo. Não tem como você separar, porque é uma educação cristã clássica, né? E ela é de uma linha conservadora. Então, quando a gente vai apresentar a escola para os pais, a gente deixa isso claro. Mas os pais, às vezes, tapam os ouvidos, né? E parece que eles não escutam essa parte. Mas eles começam a perceber o desenvolvimento dos filhos. Né? Então, várias dessas famílias, muitas vezes chegaram na escola pensando assim, vou colocar meu filho ali, porque é uma escola tradicional, nem falam conservadora, é tradicional, vão ensinar princípios para eles e é religiosa. E aí o filho começa a mudar. E às vezes o filho é salvo. E ele começa a levar isso para casa. Olha aí. E aí a família muda. Mas tem aquelas que já são de cristãos. Então eles nos procuram justamente para continuar aquele trabalho que eles fazem em casa. Porque esse é um termo, né, que a gente usa também,
que é in loco parentis, né? Basicamente é você continuar o trabalho da família na escola. Né? Então, a escola é uma extensão da família. Então, o que a gente quer fazer não é separar a família da criança, mas fazer com que aquilo que é promovido na casa continue sendo promovido na escola. Então, nós falamos que nós não gostamos, assim, não é que nós odiamos, nada disso. A gente não gosta assim tanto de ensino integral. Por quê? Porque geralmente o ensino integral faz com que as famílias entreguem os filhos e aí estão terceirizando, né? Abandonam os filhos lá com a gente. Sim. E depois vem buscar prontinhos. E fala, não, isso eu não quero. Mas eu entendo a realidade das famílias e tudo mais. Sim. Então, até hoje em dia, a gente está oferecendo só, por exemplo, parte da manhã e a parte da tarde. Né? Então, ou você estuda de manhã ou estuda de tarde. Certo. Não é para todo mundo, eu entendo isso. Mas hoje está sendo uma maneira até de ensinar as famílias de que é importante que as crianças fiquem com seus pais. Né? Então, esse é um trabalho que a gente precisa fazer assim constantemente. É um trabalho conjunto, porque a educação não é simplesmente mandar para a escola, não. Ali é escolarização, né? Mas a gente vai estender aquilo que a família está fazendo. A gente vai tratar a criança como um ser criado à imagem de Deus, como ser pecador criado à imagem de Deus, né? Então vai conduzir essa criança nos caminhos de Deus, vai apresentar para ela o que é a verdade segundo o Evangelho, vai tratar pecado como pecado, né? Vai chamar os pais para assumirem as responsabilidades da disciplina dos filhos. Legal. Eu não vou substituir o papel do pai. Né? Quando uma criança, por exemplo, apronta alguma coisa, eu ligo para o pai. Falo, ó, você que tem que tratar com o seu filho. A correção é sua responsabilidade. Não é minha. Isso aí é entre vocês, né? Legal. E a gente vai, então, conduzindo os pais de volta à responsabilidade deles. Né? Dá um baita de um trabalho. Imagino. Mas o resultado também é fantástico. Não, muito, muito legal mesmo essa questão da escola ser uma plataforma em que a família se utiliza, né, como auxiliar da educação das crianças. Né? Como nós observamos em Deuteronômio 6, que talvez seja a raiz, né, dessa educação cristã, né, essa educação que tem como princípio judaico-cristão, a primazia, né, ou a responsabilidade primária de educação é o tu inculcarás, né? Então é algo super pessoal, né? Não é você vai mandar alguém fazer, não é indireto, né? Mas tu vai inculcar. Em todas as oportunidades. Exatamente, seja no caminho ou durante o caminho, né? Vai colocar nos umbrais da porta, vai colocar sobre frente dos seus olhos, né? Até nas suas roupas, né? Sim. Então, essas oportunidades, e Deuteronômio 6 fala muito sobre aproveitar essas oportunidades para que durante o caminho você ensine e discipule seu filho, né? E esse aspecto, inclusive, do discipulado infantil é muito interessante, da responsabilidade dos pais de criarem, né, crianças no caminho do Senhor. Tem um ponto interessante, eu vou até mencionar para o grupo aí hoje, né? Eu entrei em contato com a igreja do pastor Douglas Wilson há uns 2 anos atrás. E aí eu falei assim, eu mandei um e-mail para eles, né? Olha, nossa igreja está desenvolvendo, né, a EBD para as crianças e eu queria saber como é que vocês fazem. E aí o co-pastor dele me respondeu. Ele falou assim, olha, a gente já faz, as nossas crianças, quase todas elas, frequentam a escola que a gente tem aqui, uma escola cristã clássica. Sim. Então elas vêm aqui de segunda a sexta. Sábado elas estão em casa ou tem algum evento da escola. Né? E aí domingo não tem EBD, porque teve todos os dias da semana. Uau! Aí eu falei, é isso que a gente precisa, né? É esse entendimento. Sim. Então é um trabalho constante, porque a gente quer separar, né? Educação cristã se dá na igreja. Na escola é a parte acadêmica de tudo aquilo que não tem em Deus. Não tem como a gente separar isso. Interessante. Né? A gente precisa trabalhar, entender que nós aprendemos matemática porque Deus criou a matemática. Exato. Né? Não existe aquele conceito ou aquela separação entre a Bíblia diz e a ciência diz. Uau. Não, é a boa ciência que concorda com a Bíblia diz isso.
a ciência ruim diz aquilo. Ó. Então, se a gente entende, isso é cosmovisão. Sim. Né? Se a gente entende isso, a maneira que a gente vai trabalhar com essas crianças, que vai influenciar essas famílias, é completamente diferente. Legal. E o resultado se dá no fato de que essas famílias começam a ver as mudanças nas crianças e aí elas acabam indo para a igreja. Às vezes para a minha igreja, para a igreja de outros pastores lá da região. Não é que ele tem que ir para a minha, claro, para minha escola, tem que ir para a minha igreja. Né? Não, nada disso. Mas assim, isso começa a ocorrer de uma maneira assim, mais dinâmica, né? Mais fluida, na verdade. Né? E qual que é a realidade do Brasil na questão da educação clássica? Como que nós estamos, né? Estamos de uma forma incipiente ou já temos um número interessante de escolas? É fácil encontrar uma escola? Ainda não? A gente está ainda num processo de despertamento e de restauração. Né? Então, a gente já tem um número assim razoável de escolas que abriram aí nos últimos 5 anos, pelo menos. Né? Algumas que foram aí as pioneiras. Né? A gente tem, por exemplo, a William Carey, em Franca, certo. a ECMA, lá no Piauí. Nós temos a Zoe, em Recife. Temos a da Cidade Viva, que está transformando ali, né, a escola uma escola clássica. Temos a Veritas, em BH. Né? Então, a gente tem várias escolas que já estão ali estabelecidas. A Trinitas, em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. E a gente está crescendo. Né? E, constantemente, a gente recebe pessoas que querem abrir outras escolas clássicas. Olha aí. Ou que são interessadas. Né? Então, a gente tem um grupo lá em Londrina, que está fazendo um trabalho agora. 2 grupos que eu estou acompanhando em Minas. Então, temos mais assim grupos no Nordeste. No Nordeste tem a Alfa 2, lá no Maranhão tem a Alfa 2. Né? E no Nordeste tem várias outras que eu não mencionei aqui, né? Que eu esqueci também o nome, ou esqueci onde está localizado. Mas, assim, é um movimento crescente, né? Que já passou por umas fases aí um pouco difíceis no início. Né? Houveram pessoas que tentaram surfar numa onda e aí desvirtuar um pouco. Sim. Mas o movimento é muito mais forte do que isso e as pessoas envolvidas são muito mais sérias do que isso. Ótimo. E conseguiram continuar e esse movimento está crescendo. Né? Ele não cresce só nas escolas. Né? O ensino domiciliar, de modo geral no Brasil, é aplicado com educação cristã clássica. Sim. Né? Então, de modo geral, praticamente todas as famílias que eu ouvi falar que aplicam o homeschooling, né, fazem com uma educação cristã clássica. Eu nunca ouvi alguém falar que faz de um modo diferente, pelo menos no Brasil. Sim, né? Sim. E quais são as referências que nós podemos buscar para quem está assistindo aqui, para poder se aprofundar um pouco melhor a respeito do que é, né, essa educação, de como ela pode começar, né, e de como também poder se aprofundar, porque às vezes nós podemos não encontrar escolas assim, mas podemos começar dentro das nossas casas. Sim. Né? Qual que seria o caminho? Nós temos alguns livros que nós publicamos, e tem livros também de outras editoras bons. Né? Um dos livros que nós publicamos, que é muito bom para isso, é A Introdução à Educação Cristã Clássica. Do Douglas Wilson. Não, esse é do Christopher Perry. Olha aí. Esse é do Dr. Christopher Perry. Que é um livreto, né? Introdutório. Olha aí. Aí tem um outro livro que é bem interessante para as famílias. Legal. Que é da Monica Watley. Tá. A doutora Mônica também, ela e o marido escreveram esse livro, que chama Moldando Mentes e Corações. Legal. Uma linguagem super simples, dá para ler numa sentada, né? E que você entende o que nós estamos falando sobre educação clássica. Aí você fala, tá, já entendi. Então, a gente vai falar assim, olha, pega então de uma forma bem prática o livro O Essencial, da Lee Bortins. Também, esses 3 são da editora Trinitas. Tá. A Lee Bortins é a criadora do Classical Conversations. E esse livro, O Essencial, é o primeiro, né, que trata da primeira fase. Legal. Que é praticamente o Fundamental 1. Então é um livro introdutório ali que já aborda como você aplica a educação clássica com seus filhos ou na escola. Legal. Né? Então a gente aplica as mesmas coisas, alguns na escola, alguns no ensino domiciliar. Legal. E aí nós temos, por exemplo, Uma Mente Bem Treinada, da Susan Bauer, um livro dessa grossura, assim, né? E aí um livro também fantástico, que vai trazer de forma bem prática o que fazer, o que não fazer. Tem Ensinando o Trivium, mas aí é mais voltado para ensino domiciliar, né? Do Blue Horn, número 1 e número 2.
Aí quando a gente volta para a Editora Trintas, a gente tem também Em Defesa da Educação Cristã Clássica, do Douglas Wilson, né, que é um livro fantástico. Ele aborda vários aspectos ali da educação clássica, né? E desde de questões históricas, do porquê que ela é importante, defende a educação clássica, fala como é aplicada, demonstra ali, por exemplo, por que usar uniforme, trata de assuntos assim que a gente fala, por que ele vai falar disso, né? E tem vários aspectos importantes ali. Legal. Né? E por último, né, eu acho que não só os livros, a gente também tem a Academia Trinitas. Então, a Academia Trinitas é onde você tem cursos, né, módulos sobre educação cristã clássica, que são dados por professores com 30, 40 anos de experiência em educação cristã clássica. Então, são professores norte-americanos que têm ou mestrado ou doutorado, e eles dão essas aulas, né? Então, a gente dubla ou legenda essas aulas, e oferece aqui para o público brasileiro também para se inteirar desse assunto. Sensacional. Então, nos Estados Unidos, esse movimento já é um pouco mais adiantado que a gente. Para variar um pouquinho, né? E dessa vez não são só 10 anos, né? Eles estão na nossa frente pelo menos há 40 anos. Legal. Pelo menos. E o reverendo Douglas Wilson, então, é uma grande referência para o senhor. Sim. O reverendo Douglas Wilson, apesar de muitas pessoas o atacarem por várias outras questões, e as respostas ele já dá, então não preciso ficar defendendo ninguém, né? Cada um com seus problemas, ele se defende muito bem e deixa bem claro o porquê que ele diz o que ele diz. Né? Ele foi uma figura muito importante no desenvolvimento da educação cristã clássica no Brasil, com certeza, nos Estados Unidos, com certeza, porque essa restauração começou a partir de um movimento dele, né? Deu no desenvolvimento de uma universidade também, de uma editora, de uma associação, né? Então, assim, ele influenciou tantas pessoas que hoje a associação da ICCS tem mais de 400 escolas afiliadas a elas. Uau! Tá? E aí escolas estão surgindo em vários outros locais. Então, esse movimento se deu por esforço dele, pelo trabalho dele. Né? E, de fato, ele é uma pessoa assim, fora da curva, né? Com conhecimento assim, muito extenso e profundo, e que realmente mudou o cenário educacional norte-americano, porque essa influência atingiu as famílias educadoras, né? E hoje você tem um número absurdo de homeschoolers nos Estados Unidos, e a grande maioria deles faz o ensino domiciliar cristão clássico. Olha aí, que interessante. Que inclusive é autor do livro Em Defesa da Educação Cristã Clássica, que é livro que nós aqui da igreja, que temos um grupo de estudos na área, estamos lendo, né? Inclusive, você pode acessar ele pela The Pilgrim. Eu vou fazer um merchan aqui, aí depois você dá um desconto pra gente, né? Um cupomzinho de desconto para os nossos ouvintes aí, também para os membros da nossa igreja. A grande parte dos livros que ele tem citado aqui, você pode acessar de maneira digital pelo aplicativo The Pilgrim. Né? Que é como se fosse uma Netflix, né? Ou uma Amazon, né? De livros que você faz uma assinatura e pode acessar inúmeros livros. Tem uma biblioteca gigantesca de livros e audiobooks, que inclusive a gente está lendo aqui, né? E chegamos ao capítulo 13 aqui. Estou seguindo o nosso estudo e de forma bem tranquila você pode acessar também no seu dispositivo móvel. Pastor, sou muito honrado por esse tempo que a gente está passando juntos aqui. Muito bom também poder aprender um pouco mais com você, com a sua experiência. Muita inteligência, muita sabedoria para nos abençoar aqui. Nós estamos tendo também aqui com o nosso grupo de estudos um tempo de um simpósio, né, a respeito da educação cristã clássica. Toda a igreja está sendo abençoada com isso de forma direta ou indireta. Nós acreditamos no desenvolvimento integral das nossas crianças através também da educação cristã clássica. E aguardamos novidades também aqui em nossa igreja, se assim Deus permitir. Muito obrigado por esse tempo que você está se dispondo aqui para a nossa igreja. Tem nos abençoado muito e nós queremos também poder ter um caminho de muitos frutos
com o senhor, também com a Trinita, certamente é uma grande referência de escola para nós, grande referência também com os seus materiais, os seus livros, suas publicações, né? Aquele da Mamãe Urso, minha esposa, ela leu assim, apaixonada, né, por aquele livro. O senhor comentou ontem, né, sobre a sua esposa, que tem um grupo de estudos, né? Sim, também. Sobre esse livro, eu comentei com ela, faltou pirar. Já está com ideia de fazer algo semelhante aqui também. Então, muito obrigado por este envolvimento em prol do reino de Deus, trazendo publicações que despertam a igreja, a cristandade a estar mais próximo do reino de uma forma também não apenas eclesiológica, né, dentro da sua igreja, mas também principalmente de forma social, pública, com envolvimento na sociedade. Isso com certeza enriquece muito o reino de Deus e nós somos muito gratos por isso. Palavras finais para os nossos ouvintes? Olha, queria só encorajá-los a não desistir, né? Nós falamos ontem na palestra, né? É verdade. Se nós não fizermos algo hoje, quem vai pagar a conta é a próxima geração, e a próxima geração são os nossos filhos. Ou os nossos netos. Então, que a gente possa ser desafiado a, de fato, buscar essa excelência acadêmica, não em detrimento, né, da parte espiritual, mas buscar esse desenvolvimento, né, holístico e completo dos nossos filhos à semelhança de Cristo. Amém. Glória a Deus. Você que ficou aqui até o final, que Deus te abençoe. Certamente essa conversa te abençoou muito, assim como me abençoou. Esse é o Green Podcast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Que Deus te abençoe e até a próxima.